Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Nós partimos agora para a nossa segunda aula do minicurso de Google Tag Manager. Na aula anterior, se você não assistiu ou não se recorda, eu lhe falei sobre o que é o Tag Manager, quais são as possibilidades que nós temos como gestores de tráfego no momento que nós utilizamos o Tag Manager, ao quais nós podemos realizar no nosso cotidiano de trabalho. Falei para você que, por exemplo, nós podemos computar as conversões utilizando o Google Tag Manager, instalando as tags através do Google Tag Manager. Falei para você, por exemplo, que nós podemos criar públicos-alvo através de interações do consumidor dentro da nossa plataforma, seja este um aplicativo, um site, um e-commerce. Isso tudo na aula passada. Nós finalizamos instalando o Google Tag Manager. E na aula de hoje nós iremos aprender sobre os conceitos importantes. A aula de hoje ela vai se desenhar entre a teoria e a prática. Então eu vou lhe mostrar, por exemplo, o que são tags, o que são operadores, o que são acionadores. Ou seja, eu vou te mostrar, trazer um overview para ti do Google Tag Manager, de quando você acessa a plataforma, o que contempla cada item lá e o que é cada item, e eu vou lhe mostrando onde que está. Então nós vamos utilizar ambos aí, um pouco de teoria e um pouco de prática, tá? Para que nós possamos transitar de maneira mais tranquila dentro da plataforma. Antes de nós começarmos a falar sobre as tags, o que são tags, quando nós utilizamos, dentre outros, né, da sequência do nosso conteúdo, eu gostaria apenas de fazer um lembrete para você. A Mazzucchin Plus é a nossa plataforma online de treinamentos, uma escola online para formação de gestores de tráfego, aonde a maioria dos professores, eles são professores que trabalham na própria Mazzucchin. Eu, por exemplo, ministro curso de Google Ads para iniciantes, Google Ads avançado, Google Ads para e-commerce, Google Tag Manager, lá dentro da nossa plataforma. Inclusive está aparecendo um cardzinho para você aqui na mazzucchinplus.com.br. Também na descrição desse vídeo eu vou deixar disponibilizado ali o link para mazzucchinplus.com.br. Além desses cursos que eu citei, temos cursos de Facebook Ads, temos cursos de vendas. Enfim, para formação realmente de gestores de tráfego, você pode acessar todos esses cursos com uma assinatura única. Além dos cursos, você tem direito a utilizar também os nossos sites, nossa hospedagem, enfim, o nosso servidor. Você tem direito a utilizar, a criar e-mails ilimitados. Você pode criar sua landing page, pode criar sua loja virtual, tudo utilizando apenas a assinatura, tudo com a infraestrutura e suporte da Mazzucchin, perfeito? Então eu convido você a acessar mazzucchinplus.com.br, entender melhor a plataforma e verificar se faz sentido para que você possa começar a estudar conosco, participar da nossa comunidade Mazzucchin Plus, onde sempre nós estamos lá respondendo perguntas, sempre nós estamos incentivando que existam outros insights eles sejam gerados, outras perguntas também sejam geradas, para que nós, de maneira geral, possa ir compartilhando conhecimento e aprendendo um com o outro. Então vamos lá, começando o nosso conteúdo, vamos falar sobre tags. Então nessa nossa segunda aula sobre os conceitos importantes do Google Tag Manager, o primeiro conceito são as tags. Primeiro nós temos lá no nosso slide mostrando, falando de maneira rápida, o que são tags. As tags ou etiquetas são instruções que instalamos em nosso site ou aplicativo para que ele realize alguma ação. Então você pode imaginar que uma tag, ela é o que tá? O que vai ser feito. O que vai ser feito dentro da nossa plataforma. Exemplo, nós utilizamos muitas tags de conversão. Eu fiz uma campanha lá dentro do Google Ads e eu quero saber, quero computar as conversões quando existe uma venda. Lá naquela página de muito obrigado por você ter comprado. Eu quero instalar uma tag dentro daquela página, porque aquela tag ela vai acionar, ela vai indicar lá, por exemplo, no Google Ads que houve uma venda, vai mostrar o valor da venda, qual foi a palavra-chave que gerou aquela venda, qual foi o horário, qual foi o dia, dentre outros dados para eu poder gerar informações e tomar decisões. Então as tags sempre o que você vai fazer. Eu quero aqui fazer com que eu quero ter um relatório de mapa de calor. Eu quero saber onde o cursor do mouse do meu consumidor está ficando mais parado, as áreas mais quentes do meu site. Então você tem vários softwares que permitem isso, por exemplo o Hotjar. E aí você pode instalar uma tag do Hotjar dentro de todas as suas páginas para poder ter esse relatório. E você, obviamente, para poder gerenciar essas tags todas, você vai utilizar o Google Tag Manager. Então a essência principal ali do Tag Manager, de fato, são as tags. É o que nós vamos realizar, o que nós vamos fazer. E as tags mais utilizadas geralmente são as tags de conversão de Google, tag de conversão de Facebook Ads, o pixel
né, do Facebook Ads. Dentre outras plataformas, Google Analytics, por exemplo, a tag do Analytics que nós utilizamos bastante. Então sempre pensa como a tag, o que você quer fazer, tá? Porque quando você pensa no que você quer fazer, daqui a pouco nós vamos falar do quando isso acontecerá, quando que essa ação ela deve acontecer. Mas antes de falar sobre quando uma ação acontecerá, eu quero lhe mostrar aonde que estão as tags dentro do Tag Manager e apenas mostrar para você que tags, que é o que será feito, tem duas categorias dentro do Tag Manager. Nós temos dois tipos de tags, nós temos as tags pré-definidas. As tags pré-definidas são aquelas tags que o Google Tag Manager ele já dá suporte. São tags que ele mesmo, nativamente, ele já configurou. Então ele sabe, por exemplo, que nós instalamos muito o Analytics, ele sabe que nós instalamos a tag de conversão do Google. A partir desse momento, ele pega e ele já deixa instalado essas tags para facilitar para nós, gestores de tráfego, para que nós, gestores de tráfego, gestores de dados, cientistas de dados, enfim, para ser mais fácil de nós manipularmos as tags lá dentro do Tag Manager, para que nós não precisemos de configurar manualmente essas tags. Ao invés de você ter que pegar os snippets de código dessa tag, criar lá uma tag personalizada, que é o segundo exemplo ali, o segundo tipo que nós temos, é muito mais simples. Você só tem lá a opção, por exemplo, de um Google Analytics, clica no Analytics, ele vai pedir lá o ID da métrica, coloca o ID da métrica e pronto. Aquela tag ela já está funcionando, acabou, né? É só enviar e ela já está funcionando. Você não precisa de configurar nada mais. Então nós temos as tags pré-definidas, que são tags que são super simples de serem instaladas, e nós temos as tags personalizadas, conforme inclusive eu já antecipei o que são. São tags aonde nós mesmos devemos configurar manualmente, tá? Então ali está escrito pré-definidas, são tags que já estão pré-configuradas no Google Tag Manager, ele já dá suporte, de forma rápida e simples conseguimos utilizá-las, sem precisar criar ou indicar algum bloco de script. Nós não precisamos de fazer isso, ela já está pronta. É só indicar lá um número, né, o ID, por exemplo, da nossa conta do Google Analytics, o ID, o rótulo de conversão do Google Ads, e acabou, mais nada. E a personalizada, que são as tags as quais não existe ainda suporte do Google Tag Manager, não existe ainda, pode ser que neste momento que eu estou gravando esse vídeo, opa, subiu ali uma nova tag do Google, tá? Uma plataforma chamada XPTO que serve para poder gravar o acesso do consumidor, né? Grava lá o ponteiro do cursor do mouse do consumidor. Essa tag agora está sendo muito utilizada, está em hype, né? As pessoas estão usando muito, então o Google ele pode desenvolver e colocar lá dentro do Tag Manager e aí fica nativo da plataforma. Então ele sempre está melhorando e trazendo mais integrações de forma facilitada. Não só o Google Tag Manager, como o Google Ads e vários outros players. Mas as personalizadas, aquela que, por exemplo, você pode criar uma tag sua. Quer um exemplo? Puxa, eu gostaria muito que quando o usuário ele realizasse uma ação de passar o cursor do mouse em cima desse botão aqui, eu gostaria que algo acontecesse. Por exemplo, uma mensagem de alerta aparecesse para ele. Então, passou o cursor do mouse nesse botão, uma mensagem de alerta aparece para ele. Você pode utilizar uma tag personalizada para isso, onde você mesmo criou aquele bloco de script, você mesmo escreveu. Quando eu digo você, pode ser o seu programador, não necessariamente você, tá? Mas alguém escreveu aquele bloco de código, você copia e cola e você pode, então, ter algo personalizado, uma tag personalizada para isso. Então existem esses dois tipos. E aonde que ficam esses dois tipos? Onde que ficam as tags lá dentro do Google Analytics? Então nós estamos aqui, Google Analytics de novo, segunda vez eu leio Google Analytics. Bom, dentro do Google Tag Manager, aonde que ficam as tags dentro do Google Tag Manager? Esse daqui é o ambiente do Tag Manager, né? Então nós temos aqui o nosso espaço de trabalho. Espaço de trabalho, de fato, o próprio nome já resume tudo, né? Onde é o ambiente onde nós vamos fazer todas as manipulações das nossas variáveis, dos nossos acionadores, das nossas tags, criação das nossas pastas. Então é por aqui que nós vamos fazer toda a manipulação, enviar as nossas tags, visualizar se está funcionando, fazer teste se está funcionando, é por este ambiente. Aí nós temos aqui os versionamentos, né? Aqui os versões. Lembra quando nós vamos instalar, quando nós vamos enviar, que ele pergunta se nós queremos criar um versionamento? Então é simples, aqui vai estar aparecendo o nome do versionamento. E aqui administrador é onde aparecem as informações da conta, né? De configurações da conta.
como administrador, como manager. Então nós temos aqui, nesse caso, a configuração da conta para que a gente possa inserir, por exemplo, mais usuários. Ah, eu quero colocar mais um usuário nessa conta. Você pode. Não, eu quero colocar um usuário apenas nesse container, que é o Aula Google Tag Manager. Eu posso colocar um usuário apenas nesse container. Então aqui são as configurações. Eu tenho 3 abinhas nesse menu. Espaço de trabalho, que é a maior parte do tempo onde nós vamos ficar. Tudo está aqui na área de trabalho. Versões, que é aquele versionamento quando nós vamos enviar, que nós podemos dar um nome, e aqui aparecem as versões, inclusive nós quisermos retornar. E o administrador são as configurações de nossa conta e dos nossos containers. Tudo bem? Perfeito? Vamos então fazer o seguinte, no espaço de trabalho nós estaremos, e aqui eu tenho tags. Então eu vou clicar em tags, sempre lembrando que tags é o que são, né? O que é, o que eu desejo que realize, o que eu desejo que aconteça. Eu preciso de instalar uma tag de conversão de Google, então eu cliquei aqui em tag. Eu vou clicar aqui em nova, porque eu não tenho nenhuma tag aqui. Ó. Esse container não tem tags. Clique no botão nova para criar uma. Clico em nova. E aqui vai aparecer, ele vai pedir para eu dar um nome para essa tag. E vamos imaginar que eu estou querendo instalar a tag do Google Ads, tá? Então eu clico aqui, eu vou dar um nome para ela, por exemplo, Google Ads. Dei um nome para essa tag, Google Ads. Poderia chamar até, é importante, colocar nomes que demonstrem mais claramente o que você está fazendo. Então eu vou colocar aqui, ó, conversão, formulário, Google Ads. Significa dizer que eu quero uma tag que vai ser de conversão de um formulário, que essa tag é lá do Google Ads, tá? Por exemplo, quando o usuário preencher o meu formulário de contato. E aqui eu tenho a possibilidade de criar essa tag mesmo, a configuração da tag. Então eu clico aqui para poder configurar a tag. E aqui eu tenho as tags já pré-definidas. Lembra que eu falei que nós temos duas, as pré-definidas e as personalizadas? Aqui já são tags pré-definidas. Olha, Google Analytics configuração do GA4, Google Analytics evento do GA4, todas as tags que já tem aqui, está sendo exibida para você, para nós, essas tags elas já estão configuradas dentro do Tag Manager. É só clicar, inserir o ID e acabou. Tá pronto, não preciso de personalizar, de configurar nada, tá? Então aqui eu tenho outras tags que já estão também configuradas, já são tags pré-definidas, tá? Ó, da Critel, enfim, tem vários aqui, outras de Google, tá? Então eu tenho várias tags já pré-definidas, várias tags que é bem simples de serem utilizadas porque elas já existem. O exemplo que eu dei foi, eu quero uma tag de acompanhamento de conversão do Google Ads. Olha aqui, ó, acompanhamento de conversão do Google Ads. Eu clico então nessa tag, ele só vai pedir para eu colocar o ID da conversão e o rótulo, o ID da conversão e o rótulo da conversão. Se tiver um valor, colocar o valor, ou seja, só vou preencher campos. Mais nada, tá? Não vou ter que configurar nada, não vou ter que fazer código em nada. Enfim, é só colocar mesmo os IDs aqui, as informações, os dados. Como não é uma aula para nós podermos criar tag de conversão, ou qualquer outro tipo de tag, eu não vou mexer em nada aqui. Eu só quero que agora você entenda o que são essas tags, tá? Sempre pensou em tag, você vai pensar nesse marcador do que eu quero fazer. Nesse caso aqui, essa tag é uma tag de, lê para mim, acompanhamento de conversões do Google. Né? Então eu quero acompanhar as conversões do Google Ads. Beleza? Deu para entender isso? E aí nós temos, eu vou sair daqui, ó, descartar alterações, nova de novo, vou clicar aqui, só porque agora eu quero te mostrar as tags que são personalizadas. HTML personalizado, imagem personalizada. Então eu vou clicar, por exemplo, em HTML personalizado. Aqui você poderia colocar uma tag personalizada, você iria realmente colocar um bloco de código aqui. Tá? Vamos imaginar que sua tag ela tivesse algo mais, é só um exemplo, tá? Tivesse algo mais ou menos assim, ó, script, alert, olá mundo, é só um exemplo para você, tá? A partir desse momento então, isso daqui é uma tag que ela vai mostrar um alerta, sabe aquelas caixinhas de alerta que por vezes aparecem? Quando você envia, por exemplo, um e-mail enviado com sucesso, sabe disso? Sabe aqueles alerts? Enfim, esse aqui, alert do JavaScript, é isso que iria acontecer. Então, o que eu quero fazer? O que eu quero sempre é o que eu quero. Nesse caso aqui, eu quero exibir um alerta de Olá Mundo. Serve para alguma coisa, Danilo? Não, é só para efeito de aula, só para poder te falar o que de fato existem as tags personalizadas. É aquilo que nós desejamos fazer. Imagine que você acabou de adquirir um CRM, tá? Você acabou de adquirir um CRM, você precisa instalar esse CRM aqui via Google Tag Manager, e eles disponibilizaram scripts de códigos para você. Aí quando você vai olhar, o nome do seu CRM é XPTO. Aí quando você vai olhar naquela lista de tags pré-definidas, não tem escrito lá tag
a tag de instalação do CRM XPTO. Ela não existe ainda. Não é nativa do Tag Manager. O que você tem que fazer então? Você tem que pegar, criar uma tag personalizada e aqui você vai instalar a tag do seu CRM ou de qualquer outro software. Estou dando um exemplo do CRM. Porque ele ainda não é nativo, ainda não tem suporte do Google Tag Manager. Tá? Deu para entender isso então? Nós temos dois tipos de tags. As tags personalizadas e as tags pré-definidas. Fechou? Ficou com dúvidas? Coloca nos comentários que eu te ajudo. Tá bom? Eu sano sua dúvida rapidamente. Descartar alterações. Então isso são as nossas tags, é o que nós queremos fazer e existem estes dois carinhas aqui, esses dois tipos, pré-definidas e personalizadas. E aí nós temos o seguinte, não adianta eu ter apenas a tag, que é o que eu quero fazer, se eu não tiver quando isso tem que acontecer. Por exemplo, eu digitei lá de maneira rapidinho, script, alert, olá mundo, fecha script. Ali eu quero que apareça um alert, mas quando é que eu quero que apareça aquele alert? Eu, por exemplo, poderia, vou até abrir aqui, ó, vou me dar a liberdade de abrir aqui uma outra página, vou colocar, por exemplo, naquele site que nós instalamos na aula passada o Google Tag Manager nele, né, nessa WebKing. Inclusive você que é assinante da Plus, Mazukin Plus, tem acesso gratuito à plataforma, que você mesmo pode configurar igualzinha a essa daqui, tá? Que ajuda, é muito boa para, por exemplo, ranqueamento orgânico e converte bem no Google Ads também. Bom, fato é que, imagina que, por exemplo, eu quisesse, por algum motivo, quando o usuário fizesse isso daqui, ó, descesse a barra de rolagem, pum, aparecesse aquele alert. Aparecesse o alert. Olá, mundo! Por algum motivo eu quero que aconteça isso, tá? Vamos tentar colocar num exemplo mais real, né, do dia a dia, porque talvez fique mais difícil para você poder entender o porquê que eu faria isso. Por exemplo, eu quero, no momento que a pessoa está descendo o cursor aqui, a barra de rolagem, eu quero mandar uma oferta para ela. Compre agora essa linda bike. Esta bike que estava por 15 mil reais, agora ela está com desconto de 50%. Acesse agora e compre. E tem lá o botãozinho para você poder acessar uma landing page específica daquela bike e fazer a aquisição com 50% de desconto. Ou seja, de acordo com o comportamento do usuário, eu realizo uma ação. Nesse caso aqui, a ação, o acionador seria descer a barra de rolagem. Eu posso ter um acionador de clique. Quando eu cliquei aqui em Fale Conosco Agora, cliquei. Opa, computou a conversão. Nesse caso está vindo aqui para o WhatsApp, né? Então eu posso ter um acionador de clique. Quando clicar, aconteça algo. Eu posso ter um acionador de, por exemplo, carregamento de página. Quando for uma página muito obrigado, a minha tag é acionada. Então, é muito importante que você entenda o seguinte. Tags é o que são, o que eu quero fazer. E acionadores é quando eu quero que aquilo aconteça. Carregou uma página, desceu uma barra de rolagem, assistiu determinado tempo de vídeo, clicou num botão, passou o cursor no mouse, enfim. Quando eu quero que aquilo aconteça. E aí está escrito acionadores. Os acionadores são utilizados para indicar em qual momento uma tag será disparada. Tá? E aí nós temos os tipos de acionadores do Google Tag Manager. Exibição de página, clique, engajamento e outros. Aonde que ficam os acionadores no Tag Manager, Danilo? Vamos lá. Vamos pegar aqui, cadê você, Tag Manager? Tá aqui. Tag Manager do ladinho. Aí nós temos acionadores. Do lado esquerdo aqui, ó, embaixo de tags, nós temos os acionadores. E aí esse container não tem acionadores ainda, vamos clicar em novo. Daria um nome para esse acionador. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu quisesse um acionador de, ao clicar nesse botão Fale Conosco, computasse como uma conversão, porque o cara clicou no Fale Conosco, vai para o WhatsApp. Então eu quero que compute como uma conversão. Então eu poderia colocar... E essa conversão vai ser do Google Ads, tá? Imaginar que é uma conversão do Google Ads. Então clique no botão Fale Conosco, Google Ads. Poderia depois dar um nome melhorzinho, né? Mas enfim, clique no botão Fale Conosco, Google Ads. Clico aqui para poder criar o meu acionador e aí eu tenho, escolha o tipo de acionador. Você pode ter um acionador de exibição de página, tem DOM pronto, exibição de página, inicialização de permissão, janela carregada. De clique, lembra que eu falei que eu quero de clique? Eu quero clicar aqui no botão e aí sim vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela minha tag do Google Ads ela seja acionada, ou seja, eu vou computar a conversão. Então eu quero que quando clicar no botão aqui, este botão Fale Conosco, a minha tag do Google Ads seja disparada para computar como uma conversão. Então nesse caso eu utilizaria aqui a tag de clique. Poderia ser uma tag de apenas link, se fosse link, ou nesse caso aqui todos os elementos. Porque eu poderia, por exemplo, imaginando que
Nós teremos uma aula específica para isso, mas imaginando que esse botão aqui, para ele ficar bonitinho assim, ele utiliza o que a gente chama de CSS. Para ele ficar bonitinho, azulzinho, com o branco aqui da escrita, a gente utiliza uma coisinha chamada CSS, tá? O que é o CSS? CSS é para ele vai mexer em toda a folha de estilos dentro do site. Ele vai definir, perdão, todos os estilos do site. Aonde que vai ficar o banner, aonde que fica o logotipo, o menu, ele define coloração, ele define tipo de fonte e assim por diante. E aí, por exemplo, você tem as classes dentro desse CSS. E esse botão ele tem uma classe. E eu poderia, por exemplo, nesse caso aqui no Tag Manager, falar que é todos os elementos e dar o nome específico da classe desse botão, dizendo para ele, ó, quando clicar naquela classe chamada A, quando clicar naquela classe chamada A, então aciona a tag do Google Ads. Somente quando clicar naquela classe, tá? Então seria um acionador de clique todos os elementos. Eu tenho um acionador de engajamento do usuário. Então, por exemplo, eu tenho aqui um formulário. Deixa eu ver se eu tenho um formulário aqui. Tenho. Então eu quero que quando alguém preencher este formulário, acione a minha tag de conversão sei lá, qualquer. Vamos pegar do próprio Google Ads. A tag de conversão do Google Ads. Eu quero que compute lá no Google Ads como um contato gerado. Então eu tenho aqui, por exemplo, formulário. Envio de formulário, profundidade de rolagem, que aqui é da barra de rolagem, visibilidade do elemento, vídeo do YouTube. E eu tenho outros aqui também, ó, alteração do histórico, erro do JavaScript, evento personalizado. Por exemplo, quando nós formos trabalhar com camada de dados, vai utilizar bastante evento personalizado, tá? Enfim, eu não quero agora, você não precisa agora de, puxa, eu fiquei com muita dúvida nessa questão, por exemplo, dessa classe, desse CSS. Ai, meu Deus do céu. Esses seletores, o que é isso? Calma. O mais importante dessa aula é você conseguir, de verdade, o mais importante é você conseguir, até agora, até esse momento da aula, você conseguir entender o que é uma tag e o que é um acionador. Entendeu isso? Tá ótimo. Entendi o que é uma tag, entendi que tem dois tipos de tag, as personalizadas e as pré-definidas. Entendi que as tags é o que são, é aquilo que eu quero que realize. Entendi o que são os acionadores, que é o momento em que essa tag ela será acionada. Entendi que eu tenho um acionador, por exemplo, de clique. Eu tenho um acionador, por exemplo, que é o engajamento do usuário, que eu posso descer a barrinha de rolagem. Entendi que eu tenho um acionador que é de exibição de página, por exemplo, uma página de muito obrigado. Entendeu isso? Então você está indo muito bem nessa aula, tá? É o que eu quero de você agora. Daqui a pouco, nas próximas aulas, sim, nós vamos aprendendo os demais itens, vai facilitando para você tudo isso. Vamos voltar para o nosso slide. E aí nós temos o próximo aqui, que são variáveis. Variáveis é tudo aquilo que terá algum tipo de flutuação. Como o próprio nome diz, é o que terá variação. É aquilo que não é fixo, aquilo que não é rígido. Nós podemos entender variável, inclusive está ali na imagem, né? Eu quis colocar essa imagem mesmo, visualmente ela não ficando agradável aqui no slide, né? Ficando até meio não profissional a nível de ilustração gráfica, mas porque ela retrata bem o que é uma variável, tá? Para a gente poder explicar de uma maneira mais facilitada. Você pode imaginar que uma variável são gavetas, como a própria imagem ali dispõe. Imagina que são gavetas, e essas gavetas elas são específicas, tá? Então eu tenho uma gaveta apenas para camiseta, eu tenho uma gaveta apenas para short, eu tenho uma gaveta apenas para meia. A gaveta de meia ela é uma gaveta pequenininha. Se eu for tentar colocar uma camiseta ou um short na gaveta de meia, vai ficar tudo amassado, não vai prestar, não vai funcionar. Eu não posso colocar. Se eu for colocar um short na gaveta de camiseta, vamos imaginar, nesse caso aqui da imagem parece que está até diferente, né? A de short é maior do que a de camiseta. Mas vamos imaginar que a gaveta de short é uma gaveta um pouco menor do que a gaveta de camiseta. A partir desse momento, então, não faz sentido eu pegar o short e colocar na gaveta de camiseta, porque vai sobrar espaço e aí automaticamente, se a gaveta de camiseta ela tem o tamanho proporcional das camisetas, quando eu for colocar a camiseta na gaveta de short, que é a que sobrou para mim, vai ficar amassado também. Então significa dizer que variáveis elas ocupam espaços específicos dentro da memória lá do seu computador, mas eu não quero muito entrar nesse assunto, eu não quero muito entrar assim de maneira muito técnica, mas imagina que são esses espaços já pré-definidos, já específicos, para que você possa utilizar ao longo
do engajamento, por exemplo, do usuário dentro do teu site, dentro do teu aplicativo, e conforme for sendo modificados os dados dentro dessas variáveis, talvez alguma ação aconteça. Ou talvez simplesmente aquela variável armazenou aquele dado e depois você vai utilizar aquele dado para poder levar alguma informação para alguma tag. Como, por exemplo, você pode ter uma variável de preço, uma variável de valor, e é o seguinte, imagina que você criou uma variável de valor para sua e-commerce e agora ele acabou de acessar o produto chamado mouse, que custa R$40. A sua tag preço está custando R$40. Só que agora ele voltou à página e aí ele clicou na tag computador, e a tag computador são R$10.000. Então ele saiu de um produto de R$40 e foi para um produto de 10 mil. Então a sua variável preço, ela não vale mais R$40, agora ela vale R$10.000. Significa dizer que a variável ela é chamada preço, ela é uma variável, é uma gavetinha, é um espaço. E ela só vai armazenar preço. Se a pessoa clicou, por exemplo, no título do produto, ela não vai armazenar o título do produto, é só o preço do produto. Porque ela é do tipo ali para poder armazenar o preço, apenas o preço. E ela sempre vai variar, vai mudar a informação que está nela, o dado que está nela, de acordo com aquilo que o usuário está realizando. Nesse caso aqui é uma variável de preço e sempre o preço vai alterar de acordo com os acessos que o usuário ele for tendo. Tá? Aqui eu escrevi, uma variável nada mais é do que um espaço destinado para armazenar algum conteúdo de tipo já pré-definido. No exemplo que eu dei, por exemplo, foi ótimo, né? No exemplo que eu dispus, eu coloquei que a variável preço, né, era uma variável preço, ela estava armazenando o quê? Preço. Então ela sempre vai armazenar preços. É o tipo dela que armazena preço. Eu posso ter uma variável que armazena a URL que o usuário está navegando. Então eu tenho uma variável chamada URL, tá? URL, e essa minha variável, já que já é pré-definida lá no Google Tag Manager, a minha variável URL, ela armazena o caminho da URL do consumidor e eu falo assim, olha, quando ele acessar a URL www.mazuquim.com.br/contato, então eu quero que compute como uma conversão. Quando ele acessar www.mazuquim.com.br/muito obrigado, eu quero que compute como uma venda que foi realizada. Tá? Então eu tenho uma variável que é o caminho da URL. E essa variável eu vou manipular posteriormente para que eu possa utilizar, através dessa variável, acionadores. E aí tem lá. Uma variável nada mais é do que um espaço destinado para armazenar algum conteúdo de tipo já pré-definido e que poderá ter seu conteúdo armazenado ou alterado a qualquer momento. E aí nós temos os tipos de variáveis do Google Tag Manager. Nós temos as variáveis já incorporadas, que praticamente as variáveis incorporadas, elas já contemplam quase todas as nuances que nós vamos, como gestores de tráfego, gestores de dados, precisar ao decorrer do nosso dia a dia de gestão. Eu preciso de uma variável que armazene, vamos pegar aqui um exemplo, que armazene as classes. Então eu tenho uma variável chamada click class. Eu preciso de uma variável que armazene o ID. Então eu tenho uma variável click ID. Eu preciso de uma variável que ela armazene, por exemplo, a URL, que foi o que eu falei anteriormente. Então eu tenho uma variável já personalizada para poder armazenar o path URL, caminho da URL, né? Então você tem diversas variáveis que o Google Tag Manager já disponibiliza para nós podermos utilizar, tá? Mas e se eu, por exemplo, quero armazenar um dado que não existe ainda nessas variáveis pré-definidas, nessas variáveis incorporadas? Então nós temos que criar uma variável definida pelo usuário, que é uma variável personalizada, uma variável que nós mesmos criaremos, tá? Porque eu preciso dessa variável porque talvez exista a necessidade de utilizá-la devido a, por exemplo, o meu site disponibilizar uma camada de dados. Não sabe ainda o que é camada de dados? Daqui a pouquinho eu vou te falar um pouco mais do que são camadas de dados. Nós vamos utilizar bastante, principalmente em e-commerce, se utiliza muito camada de dados para poder computar a venda, para poder colocar o valor da venda e assim por diante. Mas fato é que nem sempre as variáveis incorporadas do Tag Manager irão satisfazer todas as nossas necessidades. Na maioria das vezes sim, mas nem sempre. E aí quando esse nem sempre se tornar verdade, você pode criar uma variável para você. O que é mais importante agora? Não é você entender completamente o que são essas benditas variáveis. Nem é isso. O mais importante agora é você entender, existem variáveis, eu precisarei de utilizar essas variáveis
e eu vou utilizar essas variáveis sempre quando algum dado ele for ser alternado, ele não é exato. Então eu vou precisar utilizar essas variáveis. E aí eu sei que existem dois tipos de variáveis. Tem as variáveis já incorporadas do Tag Manager e tem aquelas variáveis que não são incorporadas, o Google Tag Manager ainda não dá suporte e eu vou precisar de criar na unha. Vou precisar de criar, que são as variáveis definidas pelo usuário, que eu vou te mostrar agora, tá? Lá no Tag Manager, as duas. As incorporadas. As variáveis incorporadas já são disponibilizadas de forma nativa pelo Google Tag Manager. Como é recorrente o tipo de conteúdo que precisamos manipular, então o Tag Manager, o Google GTM, né? Já deixa disponibilizada diversos tipos de variáveis, justamente para poder facilitar. A ideia não é dificultar, né? A ideia é fazer com que você, por exemplo, que não sabe programar, não tem ideia nenhuma de programação, ou muito rasa a sua ideia de programação, possa utilizar o Tag Manager para ficar independente de programador, para não depender de programador, tá bom? Os próprios programadores também utilizar o Tag Manager faz total sentido. O Tag Manager é uma plataforma muito robusta. Faz bastante sentido, mas nós que somos gestores de tráfego, nós somos programadores, a partir desse momento faz muito mais sentido para nós entendermos a fundo o que é o Tag Manager, entender a fundo tudo aquilo que ele disponibiliza para nós. E variável é um item que nós sempre vamos precisar. Eu falei para você, no exemplo que eu dei lá do botão do Fale Conosco, eu falei, olha, tem lá imagina que, por exemplo, tem uma classe, e a classe é chamada A. Lembra que eu falei para você, agora há pouco, um pouquinho mais cedo? E aí, quando eu clicar nessa classe A, ele computa com uma conversão do Google Ads. Não falei para você? Essa classe que eu falei que clica, que eu falei chamada A, seria, nesse caso, uma variável classe, tá? E aí, o nome dessa variável, o que eu quero que aconteça? Quando nessa variável classe, que conforme o usuário ele for digitando, vai ter ali várias classes diferentes. Ele for clicando, várias classes diferentes. Mas quando ele clicar na A, que deu exemplo que eu dei, era daquele botão azul, desse botão azulzinho aqui do site, né, ó, que eu falei para você, ó, no exemplo que eu dei. Quando ele clicar na classe A, aí sim vai acontecer alguma coisa. Então eu tenho uma variável, que é uma variável classe, e quando for A, quando essa variável que está recebendo vários valores, eu cliquei aqui no logotipo, então a variável classe recebeu B. Cliquei aqui no botão inicial, então a variável classe recebeu I. Cliquei aqui nesse botão, quer passar a vender todo dia? E a variável passou a ser Q. Mas quando eu clicar aqui, nesse botão aqui, ó, nesse Fale Conosco, clique aqui, que é o classe A, aí sim ele vai disparar a minha tag de conversão do Google. Aqui é só um exemplo. Então, a variável classe, nesse exemplo que eu falei, com valor A, se for valor A, aconteça alguma coisa, tá? Então, ela variou de acordo com a navegação do consumidor, e aí quando foi satisfeita a condição de que, ao ser a classe A, dispare, quando foi satisfeita, ele disparou. Beleza? Aonde que ficam as variáveis aqui? Fica aqui embaixo, ó. Embaixo de acionadores, nós temos variáveis. E aí nós temos dois tipos de variáveis, conforme eu já indiquei para você. Nós temos as variáveis incorporadas, já são listadas algumas, ó, evento, event, page, hostname, page path, page URL, header. E nós temos aqui configurar, que tem várias outras variáveis. Eu preciso de uma variável, por exemplo, de ID. Ao invés de ser uma classe, é um ID. Você poderia clicar aqui, ó, clique ID. E aí você torna já uma variável já incorporada. Ao longo das aulas, você vai entendendo melhor quando que nós vamos utilizar as variáveis, tá? O mais importante agora é ter essa compreensão de que existem variáveis, nós vamos precisar de utilizar a variável, tudo aquilo que vai ter alguma alternância dentro do nosso, dentro da navegação do consumidor. Nós vamos utilizar sempre essas variáveis, geralmente, né, com os acionadores. Quando a variável tiver isso, então vai acontecer aquilo. Ou simplesmente para poder pegar e ir armazenando algum dado e depois disponibilizando para alguma tag esse dado, como por exemplo um valor de uma conversão, tá? Então é sempre importante você entender isso e que existem dois tipos. As variáveis incorporadas e as variáveis que nós mesmos criamos. Como aqui, se eu clicar aqui em nova, eu posso criar uma variável personalizada. Eu daria um nome para ela, imaginar que, por exemplo, uma variável de preço, né? Aqui, ó, price. E aí aqui eu tenho o tipo da variável. Se é uma variável que é de navegação, variáveis de página, elementos da página, enfim. Eu tenho o tipo de variável ainda que eu posso criar. E depende do que você vai fazer. Depende muito daquilo que você vai fazer para que você possa definir
qual que é a variável que você vai necessitar de utilizar, tá? Depende demais. Imagina que, por exemplo, eu falei muito da e-commerce, né? Que tem camada de dados, enfim, que você pode utilizar. Eles disponibilizam variáveis. Tem sites que eles disponibilizam variáveis dentro dele, no código dele, dentro da camada de dados. E a gente pode pegar essas variáveis. Como, por exemplo, uma variável de preço. Depende do site, disponibiliza. Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, criar uma variável de camada de dados. É uma variável do tipo camada de dados, aonde, imagina que lá no site, o nome da variável, o nome dela, lá no teu site, ela é chamada value. Então eu colocaria aqui value. E a partir desse momento eu estou pegando lá do seu site, lá do seu código do site, tudo o que tiver dentro da variável value. Então, vou te dar um exemplo aqui. Imagina que nesse site tivesse uma camada de dados e tivesse a variável value. E aí eu cliquei aqui no botão empresa. O botão empresa, a variável value ganhou o número 1. Eu cliquei aqui no logotipo, a variável value ganhou o número 0. Eu cliquei aqui no simulador, a variável value ganhou 10. Se, por exemplo, eu paro aqui, parei aqui, converti, mandei, por exemplo, lá, ó, quando clicar no simulador, então manda a variável de conversão. E aí na variável de conversão eu mando, por exemplo, o valor, a variável value, agora o valor da conversão, como ele tem a variável value, ele valeria 10. A variável value, ela flutuou de acordo com a navegação do consumidor, e no momento que a tag foi disparado, qual era o valor dela? Porque eu cliquei no simulador aqui, o valor dela era, nesse exemplo que eu estou dando, 10. E a partir desse momento, então, essa variável que eu criei aqui que tem valor 10, ela mandou lá para a tag o valor de 10. Danilo, complicou um pouco aí, cara. Esse negócio ficou um pouco complicado. Calma aí, tá? Relaxa. Nas próximas aulas eu vou conseguir melhor elucidar para você. Vou verificar. Não está pronto ainda todas as aulas do nosso mini curso. Estou verificando o que é mais importante para você. Como é um mini curso, né? Eu quero mostrar os itens que são mais usados no dia a dia. E é claro que aqueles que quiserem se aprofundar mais, aí pode assinar a Mazuquim Plus e terão todas as aulas disponíveis. Mas fato é que aquilo que for mais usual, tá? Aquilo que nós mais utilizamos no dia a dia, eu quero trazer aqui nesse mini curso. Camada de dados é uma delas. E aí você terá uma aula mais específica de camada de dados, onde eu vou te mostrar mais realmente como é que funciona isso. E aí nós vamos utilizar variáveis, dentre outras situações também que nós precisaremos de utilizar as variáveis. Tá? Mas é bom você já ir entendendo o que existe, é bom você já ir entendendo que você vai precisar disso. E mesmo que agora fique um pouco nebuloso, faz parte. Você tem que sempre ir olhando, buscando entender, e alguma hora aquela sopinha de letrinhas ali que você não estava entendendo nada, começa a fazer sentido para você. Me lembro muito quando eu comecei a estudar programação, né? Com 16 anos de idade, eu programava, e eu comecei a estudar linguagem C, e eu comecei sozinho a estudar linguagem C, sem nenhum curso, sem nada. E eu olhava aquilo e não entendia nada, mas eu continuava olhando, e realmente era como se ao longo do tempo, toda aquela sopinha de letrinhas que estava tudo embaralhado, ela começou a formar frases. Eu começava a entender como que eu tinha que manipular aquilo, para que servia. Então eu preciso de colocar importar essas bibliotecas primeiro, preciso de fazer isso, aquilo, para poder começar a funcionar. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida funciona da mesma forma, da mesma maneira. Quando é algo um pouquinho mais difícil, quando fico com dificuldade para entender essas variáveis, tá falando de camada de dados, meu Deus, o que é isso? O importante é você entender e buscar, querer ver todos os dias um pouco mais. Todos os dias um pouco mais daquilo que você deseja e precisa aprender. E a partir desse momento, então, aquela sopinha de letrinhas, ela vai começando a formar frases, vai começando a ficar mais tranquilo para você, tá bom? Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Nós temos os operadores. Sempre quando nós vamos utilizar uma tag, eu preciso de fazer isto. Quando? Que aí é o acionador. Quando clicar, por exemplo, e aí você tem eu próprio coloquei ali uma variável, por exemplo, de click class, eu devo utilizar um operador. Nesse caso aqui eu tenho o operador e eu tenho aqui os operadores de comparação, né? O operador em si, aritmético, e o operador comparativo. O operador aritmético eu tenho igual, eu tenho diferente, eu tenho menor ou igual, eu tenho maior ou igual. Então, por exemplo, eu só quero acionar uma tag
que ela é uma tag que vai mostrar para o usuário: aproveite esta oferta. Se o usuário... Vamos pegar diferente? Vamos pegar algo diferente. Eu quero mostrar uma tag para o usuário de oferta no carrinho de compras, de frete. Tá? Oferta de frete. Quando o carrinho de compras dele estiver com 5 mil reais. Então ele colocou 5 mil reais no carrinho. Só quando ele colocar 5 mil, então vai aparecer para ele uma imagem. Vai aparecer para ele um pop-up bonito, falando: eu sei que você já colocou mais do que 5 mil reais no seu carrinho de compras e por isso você está ganhando frete gratuito. Aproveite e feche o seu carrinho agora. Então o que você tem que fazer? Você vai pegar uma variável, que é o de valores, e vai colocar: se essa variável aqui, que é de preço, né, o valor é o preço, for maior ou igual aqui, ó, maior ou igual a 5 mil, dispare esta tag. Dispare a tag que vai mostrar que ele ganhou o frete gratuito, tá? Então sempre nós vamos precisar utilizar as nossas tags. Eu dei o exemplo para você também daquele botão, né, do botão de Fale Conosco, né? Eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, eu precisaria, na verdade, se click class, se a classe que for clicada for igual ou contém a, se contém a, ou se for igual a, então sim, dispara a tag. Então o operador seria o quê? O igual ou contém. Então sempre eu vou precisar utilizar esses operadores aritméticos e operadores comparativos. E aonde que fica isso, Danilo? Vou te dar um exemplo aqui dentro do Tag Manager. Vamos pegar aqui, por exemplo, em acionadores. Vamos aqui em acionadores. Vamos ter que começar a criar um acionador. Vou clicar aqui em novo. Vou pensar aqui, por exemplo, em um acionador de clique. Vou dar um nome aqui para ele de clique. Vou clicar aqui em todos os elementos. Aqui, ó, todos os elementos. Vou colocar aqui alguns cliques. E aí o que eu tenho, por exemplo, click ID. Então, como por exemplo, eu tenho aqui, ó, page hostname, page path, page URL. Então, por exemplo, se o click ID, olha aqui os operadores, contém, é igual a, é maior que, é maior ou igual a. Se, por exemplo, vamos pegar aqui vou fazer exatamente o exemplo que eu dei da classe, né? Aqui tem o botãozinho de Fale Conosco. Imaginar que a classe dele seja uma classe A. Depois eu vou te ensinar a você poder ver qual é o nome da classe. Eu vou te ensinar, não é difícil, é simples. Mas vamos imaginar que o nome da classe aqui fosse A. Então eu teria que fazer o seguinte. Aqui eu tenho a minha variável. E essa é uma variável de clique classe já incorporada. Então eu vou clicar aqui, ó, escolher variável integrada. Danilo, eu preciso saber isso agora? Não. Esse passo a passo não, só quero te mostrar por enquanto os operadores. E aqui eu tenho a clique classes, nós vamos fazer isso daqui com calma depois. Eu quero que você entenda por enquanto só os operadores, esse cara aqui, tá? Então, ó, eu tenho aqui a clique classes, eu tenho uma clique class, uma variável de categoria de tipo clique class. Se ela contém A, então eu quero que alguma coisa aconteça, por exemplo, que dispare a conversão do Google. Ah, Danilo, mas eu tenho, por exemplo, aqui o botão Fale Conosco que ele contém A. Que é, por exemplo, o nome da classe é A. Mas o nome desse botão aqui, confira também, a classe dele é ABC. Então também contém A. Esse daqui é... sei lá, o nome dele é ABCD. Então também contém A. Como é que eu faço? Você deveria então utilizar, ao invés de contém, o igual. É igual a A. Então se a variável clickClass ela for igual a A, então alguma coisa aconteça. Esses carinhas aqui são os operadores e nós vamos utilizar bastante, beleza? Deu para entender? Tem dúvidas? Coloca nos comentários. O que mais que nós temos? Nós temos as pastas. Então vamos voltar lá para o Tag Manager, tá? E aí nós temos aqui, ó, descartar alterações, as pastas. Eu vou voltar para os slides para poder mostrar o que foi escrito lá, né? O que foi escrito aqui? As pastas são utilizadas para que possamos ter maior organização de nossas tags e acionadores. É isso, não tem muito o que explicar não. Quando que você utiliza uma pasta? Você utiliza uma pasta física, uma pasta no seu computador. Não é para você organizar? Ah, eu tenho uma pasta aqui chamada Mazuquim. Aí eu tenho uma pasta dentro da pasta Mazuquim, que é uma subpasta chamada vendas. Eu tenho uma subpasta chamada administração. Eu tenho uma outra subpasta chamada clientes. Você está organizando. Na pasta vendas vai ter o quê? Tudo voltado a vendas. Na pasta administração, tudo que é voltado a estratégico da empresa. Na pasta clientes, todos os clientes. Você está organizando. Quando você compra uma pasta física, você também não vai organizar? O Tag Manager é a mesma situação. Você, por exemplo, pode criar uma pasta para colocar tudo que for do Analytics. Uma pasta
para colocar tudo que for do Google Ads, uma pasta para poder colocar tudo que for do Hotjar. Se você tem uma equipe muito grande e todos vão utilizar ali o Tag Manager, você pode criar uma pasta por equipe. Então a minha equipe A vai utilizar essa pasta, a equipe B vai utilizar essa pasta, a equipe C vai utilizar essa pasta. É para organizar. Geralmente, quando você utiliza muitas tags e muitos acionadores, faz sentido você criar pastas. Quando é uma conta pequenininha, você vai utilizar pouquíssimos acionadores, pouquíssimas tags, as pastas não é que elas não fazem sentido, mas elas não têm a mesma utilidade se comparado a uma conta grande com muitas demandas. Mas de qualquer forma, vamos lá, vamos mostrar aqui para você como que você cria pastas. Muito difícil, hein? Você tem que clicar aqui em nova pasta, dar um nome para a pasta, como por exemplo o Google Ads, clicar em criar. Acabou, já criou. Então já tem aqui a pasta. Mas Danilo, ela está vazia. Como que eu faço para inserir elementos nela? Aí se nós tivéssemos tags e se nós tivéssemos acionadores, aí nós conseguiríamos mover essas tags, esses acionadores para as pastas. Como nós não temos tags, nós não temos acionadores, por enquanto essas pastas elas ficarão vazias. Nesse caso aqui a pasta Google Ads ela ficaria vazia. Mas ao longo das aulas nós vamos preenchendo as nossas pastas para deixar bem organizadinho o nosso Google Tag Manager, tá? Então na aula de hoje foi isso, os conceitos importantes, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, toda e qualquer dúvida deixa aqui disponível nos comentários e eu espero você também lá na Mazuquim Plus, mazuquimplus.com.br para que você possa estudar juntamente conosco, participar da nossa comunidade. Na próxima aula nós falaremos sobre a instalação da tag de conversão específica do Google Ads, formulário e clique. Eu te aguardo na próxima aula, um grande abraço!